Galera, bora lá. Lê Mateus, hein? Abre Mateus aí na sua Bíblia aí, vamos abrir junto. Você sabe onde está Mateus? Novo Testamento. Mateus capítulo 1. Mateus, achou aí? Agora nós vamos começar uma série, hein? Que ficar melhor aqui, né? Dá pra vocês me verem inteiro aqui, ó. Vou ficar assim meio que... Sim, galera, ao vivo é assim mesmo, ao vivo e a cores. Mateus, eu não vou ler todos os nomes aqui para não ficar chato, tá? Eu só vou fazer um comentário aqui, ó. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Só isso aqui daria pra gente ficar uma hora aqui conversando sobre esse tema aqui, sobre Abraão e sobre Davi. Por quê? Porque as promessas foram feitas através dos dois, sobre o Messias, que no caso é Jesus. Então Mateus já começa fazendo um link com Abraão, que é o pai da nação, foi o homem que Deus chamou para constituir a nação de Israel, e o rei Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, e que Deus também fez uma profecia através dele, dizendo que dele viria o rei eterno, que no caso é Jesus. Então só com esses dois nomes aqui, você pode comentar sobre a história inteira da nação de Israel. Só que o evangelho, a promessa de um Messias, está desde Gênesis no jardim do Éden, antes mesmo deles saírem. Quando Deus diz que a mulher, o filho da mulher, o descendente da mulher daria... o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente e ele feriria o calcanhar. Está falando da morte, né, a crucificação de Jesus, como também está falando da vitória de Jesus sobre Satanás. Então o evangelho começa ali. Aí, pensando aqui do porquê Mateus está fazendo todas essas genealogias aqui, traçando desde lá de Abraão, a gente já entende qual que é o público dele. Então ele está falando para judeus, os novos judeus convertidos, porque muitas pessoas judias, ou seja, o povo judeu ali se converteu através do evangelho de Cristo, através da pregação dos apóstolos. Então Mateus aqui escreve para esse público. Então por isso que ele começa fazendo esse link, porque aquele povo entendia. Eles sabiam quem era Abraão, sabiam quem era Davi e sabiam das promessas feitas a esses pais da nação. E aí ele começa a fazer várias citações aqui que são de 3 em 3 gerações, da geração de Abraão até o exílio, até o rei Davi, depois do rei Davi até o exílio, depois do exílio na Babilônia até voltar, e depois até chegar no José e Maria, que são os pais de Jesus. Aí, pra gente não ficar repetindo esses vários nomes, eu já vou pular para a parte da genealogia. Mas aqui, olha, diz assim, ó, assim, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações, 14, 14, 14. Aí o número 14 aqui é porque no hebraico, as letras, elas têm um significado com números. Então, se você pegar o número 14, praticamente, pela quantidade dos números, dá também o nome de Davi. Então, é por isso que talvez Mateus tenha utilizado isso. Então, na gematria, que é a ciência que interpreta os números bíblicos, é mais ou menos isso aqui que quer mostrar. Essa questão dos 14 que ele escolheu aqui. Ele omitiu alguns nomes, mas também não faz muita diferença os nomes que ele omitiu aqui. Mas para dar esses 14, 14, 14 aqui, que tem a ver com o nome de Davi. Então, a gente vai... o nascimento de Jesus. Então aqui, com relação aos nomes aqui, eu não estou citando para não ficar cansado, mas a gente não está perdendo nada. Tá bom? Mas se você quiser ir vendo, pegar uma Bíblia de estudo e quiser entender cada nome, apesar que vários dos nomes aqui, se você ler o Antigo Testamento, entendeu? Ó, Abraão gerou Isaac, a gente sabe quem é Isaac. Gerou Judá, seus irmãos, as histórias de todos eles estão lá. Talvez uma menção importante aqui é os nomes das mulheres citadas, que tem 5 mulheres. E tem um passado muito complicado, vamos dizer assim, para o povo, para o pensamento do povo da época. Entendeu? Então, tipo, por exemplo, tem a mulher, citado Raabe aqui, que era uma prostituta. O pessoal sempre fala, a prostituta Raabe. Não, ela deixou de ser, porque ela aceitou Cristo, né? E ela se tornou vó de Jessé.
Vó, não, ela é mãe de Jessé, que foi o pai de Davi. Então ela é vó do rei Davi. Entendeu? Então aqui a gente já começa a entender como que o evangelho ele muda completamente aquela cultura da época, porque começa a citar as mulheres, era algo totalmente inaceitável para os judeus da época. E são citadas 5 mulheres aqui. E as outras citações aqui são de outros nomes que foram reis, alguns foram sacerdotes também, alguns reis bons, outros reis maus, entendeu? Então não é uma linhagem completamente santa que chega até Jesus. Então, ao mesmo tempo que ele faz o link comprovando que Jesus era da linhagem de Davi, então ele é o Messias, o Mateus também quer dizer que o seu passado, em certo sentido, ou o passado de Jesus já mostra que pode ter erros na sua família, mas isso não muda quem você é e o seu futuro. Então a ideia antiga que tinha, e até hoje também ainda tem nas famílias de que, por exemplo, tem uma maldição hereditária. Então Jesus era para ser amaldiçoado aqui, porque tem várias pessoas aqui que fizeram coisas horrorosas. Mas não é a questão do pecado em si que você vai viver com o pecado dos seus pais, é a questão da fé. Todas essas pessoas aqui, a maioria delas, se arrependeram dos pecados. Entendeu? Mas quer mostrar, em certo sentido, a humildade de Jesus de vir de uma linhagem que tem os antecedentes com problemas. Não é uma linhagem perfeita. Então essa é a grande lição aqui, dos versos 1 até o 17. E aí vamos para o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Aqui sobre o nascimento de Cristo, a gente já dá para a gente entender o caráter tanto da Maria como do José, as duas pessoas escolhidas para vir o nosso Salvador. Para o Deus conosco se fazer carne e habitar na terra. De uma tal de Maria, que tinha provavelmente a idade, pode ser mais, pode ser menos, mas ela tinha mais ou menos a idade de 15 anos, e o José, que provavelmente tinha entre 25 e 28. Ele tinha entre 25 até 28, acho que tem pessoas que falam que ele tinha mais, mas ele era um pouco bem, ele tinha no mínimo aí uns, se ela tinha 15, ele tinha no mínimo 10 anos, né, a mais que ela, a mais que Maria. E é esse casal humilde, mas temente a Deus e pessoas santas que o nosso Senhor Deus escolhe. Olha o comportamento do José. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem sensato, justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Aí aqui a gente já entende o caráter dele. Porque como ele ainda não tinha sido revelado para ele o que tinha acontecido com Maria, ele poderia simplesmente levar ela até as autoridades da época, lá os fariseus, as lideranças da época, e apedrejar ela. Um homem que tivesse uma mulher que ela tivesse traído e a mulher tivesse grávida, ela poderia ser apedrejada. Mas ele, sendo um homem bom e não querendo difamá-la, ele secretamente a deixa. Ele mostra o amor e o caráter dele. E aí também mostra o amor, aí mostra também o caráter e a santidade da tal da Maria aqui, né? Que é a mulher pelo qual Cristo vai vir ao mundo. Enquanto ele refletia, o José refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Aí aqui a gente também poderia pensar, por que aparece um anjo para ele, né? Ou seja, vem em resposta, em certo sentido, ao caráter dele. Um homem sensato, querendo fazer o bem. E olha que coisa interessante. A lei dizia, vê que como é interessante, ele poderia querer difamar. Aí, por exemplo, vamos supor que ele quisesse, por exemplo, difamar ela. Porque era correto pela lei. E o anjo aparecesse. Eu acho que a consequência seria diferente. O anjo poderia aparecer para ele mesmo, ele querendo cumprir a lei e querendo levar ela, por exemplo, às autoridades? Poderia. Mas talvez o anjo aqui ele apareça tanto como resposta ao caráter dele, ao amor dele, não querendo em certo sentido seguir a lei. Olha que coisa interessante. Já dá um vislumbre aqui de que o mais importante na lei não eram todas aquelas ordenanças que tinha na lei. Era sim o amor a Deus e a fé. E isso também transparecido nos irmãos. Porque é interessante que tem um conflito aqui, né?
Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, dizendo: José, filho de Davi. Aí já mostra que ele está ligado a Davi, ele merece o trono, ele é da linhagem de Davi, o tal do José. Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aí o anjo aqui já mostra qual que é o nome, qual que é o propósito e explica tudo para ele. Aí ele já acalma o coração. Agora é interessante, o que significa Jesus? E o nome Jesus, que não repete tanto, né? Ele significa Salvador ou salvação. Ele é a salvação, ele é o Salvador. Isso é o nome Yeshua. É por isso que Josué, ou Josué lá no Antigo Testamento, quando ele salva o povo, ele é o que faz com que as pessoas entrem na Terra Prometida, né? Porque Moisés tinha morrido, aí ele fica no lugar de Moisés e eles entram na Terra Prometida. Ele é, em certo sentido, o Salvador. Aquele que salva a pessoa, que leva as pessoas. Então, por isso que o nome de Jesus significa isso, Salvador. Porque ele salvará, aí, ó, o nome dele implica o propósito dele. Ó, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Aí ele vai citar, o Mateus é o que cita muito o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. Verso 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela enquanto ele não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então aqui a gente tem o capítulo 1 sobre a genealogia de Jesus Cristo, que eu comentei. A gente tem sobre o nascimento de Jesus e como aconteceu o nascimento de Jesus, quem é o pai, a mãe e o caráter dessas duas pessoas. E a gente tem também a fala do anjo, tanto com José como com a Maria. Aqui não aparece. Ele fala: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar, mas antes de se unirem se achou grávida pelo Espírito Santo. Lá no capítulo, lá em Lucas, que fala, o anjo conversa com Maria, né? Aqui não, mas aí você tem o anjo falando com José e dizendo para ele o propósito. Agora imaginem eles dois sabendo que o Messias viria desse casal. E aí fica a reflexão, né? Que Deus escolhe as pessoas mais humildes, as mais simples. Ele contraria, que já mostra como que o evangelho e o reino de Deus, ele contraria tudo. É o chamado o reino de cabeça para baixo. Porque um rei que não se exalta, um rei que não manda em ninguém, um rei que veio para servir, um rei que veio como humilde, um rei que contrariou todos os religiosos da época. Ah, não pode conversar com pecadores, Jesus ia lá e conversava. Ah, não pode curar as pessoas, Jesus ia lá e curava. Enfim, é o reino invertido. Ou seja, uma pessoa que se esvazia dela mesma, da divindade, se transforma num ser humano e morre na cruz, como a gente sabe, né, que vai ser lá nos últimos capítulos. Mas a gente vê a humildade de Jesus e do casal do qual Jesus veio. E esse é o capítulo 1 de Mateus.